O movimento operário e a formação de uma classe operária foram um dos acontecimentos sociais mais importantes da história da República Oligárquica. As indústrias ampliaram seu espaço na economia brasileira durante o período da República Velha. O Brasil passou a concentrar indústrias, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, sendo vários os fatores estimulantes. Como aconteceu no segundo reinado, a produção de café continuou gerando um capital excedente, que, em parte, era destinado para o setor secundário, ou seja, parte da economia que contempla as atividades industriais. Parte da expansão do café para São Paulo veio acompanhada do crescimento das indústrias, ao passo que, no final do século XIX, o café estava concentrado na região do Vale da Paraíba. A industrialização do estado do Rio de Janeiro foi maior que a do estado de São Paulo. A inversão dessa situação ocorreu em meados de 1920 em diante, quando houveram avanços na agroexportação em São Paulo. Além das agroexportações, a industrialização foi incentivada por uma necessidade de substituição de produtos oriundos de importações durante a Primeira Guerra Mundial, já que os países que exportavam produtos industrializados para o Brasil estavam envolvidos em uma guerra, dificultando o envio de tais produtos para o país, fazendo assim surgir as indústrias de substituição. Pessoal, eu vou estar falando sobre imigrantes na industrialização brasileira. Como a Argentina, Estados Unidos e Canadá, o Brasil recebeu grande fluxo de imigrantes asiáticos e europeus durante a época contemporânea. Esse processo ele se intensificou no segundo reinado, atingindo seu auge na Primeira República. Distingue-se dois tipos de distribuição de imigrantes no país, com efeito nos processos de assimilação. Pode-se chamar o primeiro tipo de concentração, em que os imigrantes eles se localizam em colônias como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Neste caso, os imigrantes não mantêm contato nos primeiros tempos com os nacionais, mas a aproximação ocorre à medida que a colonização cresce e surge a necessidade de comercialização dos produtos da colônia. O segundo tipo pode se chamar de dispersão, que ocorreu nas fazendas de café de São Paulo e nas cidades principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo. Nessas áreas, imigrantes, desde a chegada, mantinham-se em contato com a população nacional e facilitava sua assimilação. Os principais grupos de imigrantes no Brasil são portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses, que apresentam mais de 80% do total. Até o fim do século XX, os portugueses apareceram como grupo dominante, com mais de 30%, o que é natural, dada a sua afinidade com a população brasileira. São os italianos em seguida, o grupo que tem maior participação no processo migratório, com casos de 30% do total, concentrados sobretudo no estado de São Paulo, onde se concentra a maior colônia italiana no país. Seguem-se os espanhóis com mais de 10%, os alemães com mais de 5% e os japoneses com quase 5% do total de imigrantes. Os setores principais da indústria eram os de bens de consumo não duráveis, como alimentos e tecidos, pois esses necessitavam de menores investimentos tecnológicos e de capital. Durante a Primeira Guerra Mundial, o comércio de tecidos do país era composto em grande parte por produtos nacionais. As indústrias de base, como as de ferro, aço, cimento, máquinas e outros equipamentos, eram poucas e só se tornaram mais frequentes na era Vargas, quando surgiu um mega projeto de industrialização para o Brasil. Embora o Sudeste tenha apresentado maior desenvolvimento industrial, o crescimento do setor industrial também ocorreu em outras regiões brasileiras, essencialmente no Sul. Eu vou falar sobre o começo do movimento operário. O movimento operário surgiu no Brasil durante o processo de industrialização do país, estimulado pelo capital acumulado das produções cafeeiras e pela mão de obra disponível, principalmente dos imigrantes europeus. Ele se desenvolveu durante a República Velha, conhecida também como Primeira República, entre os anos 1887 e 1930. O Brasil recebeu quase 4 milhões de estrangeiros e a maioria se deslocou para os centros urbanos, com a expectativa de encontrar postos de trabalho na indústria. No início do século XX, cada fábrica possuía suas normas específicas e os trabalhadores não possuíam nenhuma legislação a seu favor, garantindo descanso semanal, licença saúde ou licença maternidade. Os operários trabalhavam até 16 horas por dia, em péssimas condições e sendo vigiados a todo momento. Agora eu vou falar sobre o anarcossindicalismo.
O anarcossindicalismo atribuiu aos movimentos sindicais do período um papel importante na luta pela emancipação da classe trabalhadora, possuía um caráter apolítico e defendia a negociação direta entre trabalhadores e empresários. Os anarcossindicalistas usavam também o instrumento da greve como mecanismo de pressionar os proprietários a atenderem às suas reivindicações. Bom, no Brasil, o movimento de greves operárias, a luta operária, teve início lá no começo do século XX, a partir de uma grande sucessão visando mudanças nas relações entre trabalhadores e empregadores, além de grandes melhorias no que se refere a garantias, salários e condições de trabalho. A partir do aumento do número de pessoas em áreas urbano-industriais, diversas cidades do Brasil ramificaram-se em bairros operários. A maior parte desses integrantes do operariado era composta de estrangeiros que tinham emigrado ao país. Bom, a vida nos bairros operários ela refletia a remuneração que os trabalhadores da classe recebiam, que era precariedade em setores básicos, jornadas de trabalhos grandes, exaustivas, bem fadigantes, e a grande falta de garantia jurídica aos trabalhadores, como aposentadoria, férias e descanso semanal. Um dos problemas mais visíveis ocorria nas fábricas, onde era empregada mão de obra infantil por salários absurdos e muito abaixo dos oferecidos aos adultos. Diversas crianças acabaram tendo partes do corpo mutiladas ao utilizar um maquinário sem o devido treinamento e, além disso, não tinham garantias como seguro, acidentes no ambiente de trabalho ou convênio médico. Influenciado pelas lutas operárias que ocorreu ao redor do mundo, essa luta operária brasileira manifestou-se a partir dos ideais anarquistas e socialistas difundidos na Europa, capitaneados pelos imigrantes presentes no Brasil, inclusive. Com a massa operária unida, os grupos manifestavam-se publicamente a favor da conquista de melhores condições de trabalho. Visavam resultados imediatos como melhor remuneração, entre outros. Organizados, os trabalhadores acabaram por fundar várias associações sindicais e jornais, alavancando assim a causa dos operários por fundas várias associações sindicais. Ao exemplo, as atitudes políticas do operariado em outras nações, greves e protestos, eclodiram em muitos estados brasileiros, notavelmente em São Paulo, cidade que conglomerava a maior parte das indústrias. É um grande marco mesmo, ocorreu lá no ano de 1907, um grande marco aí para essas pessoas que buscavam melhorias de condições de trabalho, tá ok? Então, é isso. Bom, dando continuidade e fechando aqui o nosso trabalho, eu vou falar sobre a criação da Confederação Operária Brasileira e a greve de 1917. Tamanha arbitrariedade governamental, já falada aqui pelos meus colegas, ela não foi capaz de eliminar a luta do operariado no Brasil. Em 1906, 28 sindicatos de São Paulo e Rio de Janeiro iniciaram o primeiro Congresso Operário, criando as bases para a fundação, e em 1908, da Confederação Operária Brasileira, a COB, que unificou a luta pela causa trabalhadora do Brasil, no Brasil. Esse congresso, o Congresso Operário, ele seguia tendências anarquistas e socialistas, como já foi explicado também, além de optar pelo uso da greve como um instrumento de luta. Observa-se, assim, que manifestações grevistas ocorreram no Brasil durante toda a primeira década do século XX. Porém, o grande instante do movimento operário ficou por conta da greve de 1917. A partir do mês de junho daquele ano, em muitas fábricas de São Paulo, intensificou-se a luta por melhores salários, pela redução de trabalho noturno, abolição das multas e regulamentação do trabalho feminino. A greve se iniciou no Cotonífio Cresp e avançou rapidamente para outras fábricas, no bairro da Moca.
tomando toda a cidade. Os operários, eles exigiam ações governamentais, como redução dos aluguéis e do custo de vida. Vai estar passando aí na tela uma imagem que fala sobre a greve, né, que mostra a greve de 1917, né, o movimento operário brasileiro, quando consolida sua capacidade reivindicatória. Vai estar explicitando, vai estar mostrando aí na imagem. Essa greve, né, a greve, ela avançou para a capital da República, Rio de Janeiro, manifestando-se também em outros estados. O governo paulista, com a intermediação de comissão de jornalistas, ele conseguiu negociar o fim da greve, após atender alguns dos pontos defendidos pelos trabalhadores, como o aumento do salário, a recontratação de alguns grevistas demitidos e a garantia que o governo realizaria esforços na busca de melhores condições, né, para a população, melhores condições de trabalho. A greve de 1917 ela é influenciada pelos acontecimentos internacionais do período, principalmente, né, como podemos citar aqui, a Revolução de Fevereiro na Rússia. E isso foi determinante para o amadurecimento do movimento operário nos anos seguintes, né, nos anos que ainda iam passar. Então foi isso, eu faço aqui o meu desfecho desse trabalho, falando sobre a criação da Confederação Operária Brasileira e a greve de 1917, espero que tenham entendido.